seja muito bem-vindo à nossa sala de oração. Um lugar de oração, um lugar de intimidade com Deus, um lugar para inspirar a nossa vida ainda mais a falar com Jesus, a conhecer a vontade do Deus Pai, a ser cheios do poder do Espírito Santo. E é nesse lugar que a gente experimenta subir com asas como águia, voar, correr e não se cansar. É nesse lugar de oração que eu creio que Deus nos chama. É nesse lugar de oração que Deus quer que a gente viva, desfrutando de ambientes de respostas sobrenaturais, celestiais, onde só Deus pode fazer. Eu amo a oração, eu amo orar. Eu quero te incentivar também para que a oração seja um estilo de vida, seja um caminho para você, seja uma dependência. Ela não seja só uma escolha, que ela se torne um modo de sobrevivência. Afinal de contas, quando a gente ora, nós conhecemos o propósito de Deus para a nossa vida. E nesse tempo juntos que nós temos na nossa sala de oração, sempre quero trazer a você um exemplo, uma resposta, uma dor, um momento de oração fundamentado na palavra. A palavra de Deus, quando a ouvimos, quando a lemos, enche o nosso coração de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E movidos em fé, nós oramos. E quando oramos, eu creio que nós experimentamos respostas maravilhosas. E nesse dia, ou nesse momento, eu quero compartilhar com vocês mais uma vez um exemplo de oração de Jesus. O que Jesus pode nos ensinar quando ele ora? Que momentos difíceis Jesus experimentou? E nós vamos ler hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 23, o verso 24. O que Jesus está vivendo aqui? Diz assim, versículo 34. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele e tirando sortes. E o povo observando, junto com as autoridades, ridicularizavam sobre ele. E ali naquela cruz, na crucificação, o que aconteceu foi algo que, de um lado, Jesus no meio, três pessoas sendo crucificadas. Uma à direita, um ladrão. Uma à esquerda, outro ladrão. E Jesus no meio, sendo crucificado como nosso Deus, como o Rei dos judeus, levando sobre si o nosso pecado, levando sobre si as nossas dores, levando sobre si a maldição que viria sobre nós, mas junto com malfeitores, com condenados que estavam ali e mereciam estar ali. Tem coisas que são difíceis para a gente compreender, não é verdade? O julgamento, a justiça própria, a condenação, o cancelamento. Aqueles homens que eram ladrões e tinham feito coisas erradas mereciam estar ali. Era uma cultura da época. Mas o nosso Senhor não pecou, não errou, não falhou, não descumpriu a lei. Ele simplesmente estava ali, porque os homens o levaram para aquela cruz. Mas havia um propósito maior, ele levar sobre si os nossos pecados. E Jesus, quando estava sendo crucificado, já naquele lugar, sendo humilhado publicamente, o que ele faz? Ele faz uma oração e ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Perdão, Senhor. Eu peço que o Senhor os perdoe. A oração talvez mais difícil seja a oração que envolve o perdão, porque ela precisa gerar em nós algo que vai mover, vai movimentar, vai mexer com a nossa alma. Toda circunstância que envolve perdão, alguma parte foi ofendida, alguma parte foi atacada, alguma parte foi machucada, foi ferida. Mas o que Jesus nos ensina aqui é algo muito nobre. O perdão é uma escolha. E Jesus
escolhe perdoar e pedir ao Pai que perdoe aqueles que o estava crucificando, cada um deles, que estavam ali rindo, zombando. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão não é fácil. Por isso que ele mexe tanto com a gente, porque ele exige uma atitude genuína de renúncia, de humilhação, de não levar em conta a ofensa, mas crer que há algo maior que pode nos guardar e que pode nos livrar do peso e do fardo que às vezes pode querer ser amarrado na nossa própria história. Perdoar é ser livre. Perdoar é ser livre. Eu vivi algo tão interessante. Morei em um outro lugar e logo que eu cheguei àquele lugar, eu precisei comprar um veículo, um carro. E um irmão, disse assim: eu vou te ajudar, Charles, vou te ajudar. E quis me ajudar com toda boa vontade. E um irmão conhecido, um irmão gente boa, um irmão que tinha sua boa vontade. Então aquele irmão compra um carro e fala assim: olha, eu consegui comprar um carro, intermediei a compra e falei: ele está bom? Maravilhoso. E eu quero então entregá-lo a você. Fiz o pagamento de algo que me custou muito e honrei a minha parte. E olha, vocês não vão acreditar, em meia hora, 30 minutos que eu peguei aquele carro, sabe o que aconteceu? Ele parou no meio da estrada, com todas as luzes piscando e um alerta: pare esse carro imediatamente. Risco de fundir o motor. Para quem conhece, a temperatura do óleo subiu, o líquido do radiador começou a quase vazar, aquele carro fundiu o motor. Meia hora depois de eu ter comprado. E naquele lugar não tem o aspecto de garantia como temos aqui, era outro país. E eu liguei para aquele moço e disse: o carro parou. E ele disse assim: não, você sabe que aqui onde a gente vive, nesse país, você comprou o carro e a partir do momento que você saiu, ele é responsabilidade sua. Muitas coisas passam na nossa vida, muitas coisas passam no nosso coração, na nossa mente. Às vezes dá vontade do que você pensou. Senhor, manda uma legião de anjos lá, acaba com ele. Senhor, faz o carro funcionar. O carro não funcionou. E eu fui embora e um pouco desesperado, angustiado, chateado, raivoso. E eu lembro que falei algumas coisas com minha esposa e ela me exortou. Falei também com aquele moço, mas logo depois eu tive que mandar uma mensagem pedindo perdão a ele. E falando: perdão, irmão, perdão. E não me justifiquei e nem justifiquei o que ele fez comigo. Eu só disse: perdão. Perdão por ter falado isso, perdão por ter não agido com você de forma adequada, perdão por ter ficado bravo com você. Me perdoe. Me perdoe. O perdão. Você pode perguntar: e aí, Charles, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu tive que comprar outro carro, fiquei no prejuízo. Mas eu perdoei. E aí, todas as vezes que eu via aquele irmão, eu não sentia mais nada, porque eu sabia que no meu coração não havia peso. Perdoar esse livre do peso, da culpa. Jesus perdoa na cruz porque ele estava levando os pecados sobre ele. Se você ou eu não perdoarmos, o peso fica sobre nós. Então, nesse momento, a nossa oração é por perdão. Não se justifique, perdoe. É difícil, mas nós podemos orar. Vamos orar juntos? Pai, nós sabemos que não é fácil perdoar aqueles que nos atacam, que nos ferem, que abusam. Perdoar aqueles que tiraram vantagem de sobre nós, que nos condenaram, que nos cancelaram. Mas não existe outro caminho na sua palavra que não seja o perdão. Não existe simplesmente ignorar, não existe simplesmente deixar para trás, não existe simplesmente bloquear das redes sociais, apagar da nossa história, existe perdoar. E perdoar é assumir que nós fomos machucados, feridos,
cancelados, prejudicados. Senhor, fomos de alguma maneira injustiçados, mas nós escolhemos não querer a justiça. Nós escolhemos perdoar e entregar ao Senhor o que só o Senhor pode fazer. Então, que o perdão chegue a esses lugares que estão nos ouvindo ou assistindo agora e que o perdão se faça presente na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Sabe que orar faz bem? Porque ele te leva a perdoar. E quando você perdoa, você fica livre do peso. Deus abençoe você. Que essa sala de oração te inspire ainda mais a parecer com Jesus.